Fala, Vaso, tudo bem com você? Que a paz seja com todos, né? Muito bom estar com você aqui, presente, né, vendo esse vídeo, né? Que é o nosso segundo vídeo nesse mês. Eu creio que você está sendo abençoado e vai ser mais ainda, tá? E mesmo pela hora, né? Pelo tempo, muita gente achou que era impossível, né? Que não ia ter vídeo hoje, mas graças a Deus hoje, para Deus nada é impossível, né? Para ele não tem hora, tudo pode acontecer, qualquer hora ele pode vir, a qualquer hora pode acontecer as bênçãos nas nossas vidas, o milagre acontecer, porque ele é Deus do impossível. Tá? Muita gente achou que não ia ter vídeo hoje, mas Deus falou que tinha que ser essa hora, e a hora que Deus fala nós temos que fazer, né, o que ele fala. Ainda mais num dia tão importante desse, né, que é o dia, é comemorado o dia da Bíblia, né, não podia faltar a palavra de Deus, não podia faltar a gente falar da Bíblia, né, da fonte de água viva, né, para viver, que nós precisamos, que é o livro da vida, né, é a palavra de Deus. E antes de iniciarmos já o vídeo, eu já peço a você, já compartilhe essa mensagem, tá, para ir no número máximo de pessoas que você puder compartilhar, tá? Poder ouvir essa palavra de Deus. Eu já peço também a você para deixar aquele like, né? E você, caso não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve nesse canal também, tá? Para poder ter mais notificação, ter mais vídeo para você ver, tá? E vamos à palavra, né, de hoje, que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 1, que o Senhor fala assim, ó, pra gente, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que palavra forte, tremenda é essa, Deus falando com a gente, ó. porque Nós que estamos vivendo, né, pelo Espírito, vivendo para Deus, já fazendo as coisas para Deus, não há condenação para aquele que é fiel a Cristo. Entendeu? Só aqueles que são fiel que vão entrar no céu, que não faz mais os pecados, agora serve Cristo, é nova pessoa, nova criatura. Foi igual o apóstolo Paulo, ele que escreveu esse livro, né, de Romanos, e ele próprio estava falando, e que serve pra gente, que nós, depois que nós vivemos pelo Espírito, vivemos para Deus, fazendo as coisas para Deus, não há condenação. Nós vamos viver sim, sempre pecado, mas não vamos viver escravo do pecado. Acontecer pecado todo dia, entendeu? Mas nós temos que sempre escolher Deus, fazer as coisas para Deus, tentar errar o máximo, tentar fazer de tudo para não errar, para não pecar, porque isso não agrada a Deus. Isso deixa Deus triste, porque ele sabe que aquele que, né, que é filho dele, que é escolhido dele, é chamado, não vai pecar pelo menos o mesmo erro, não gosta de errar, e nós temos que ser assim, porque só assim nós podemos, igual a palavra do Senhor fala, né, tem de bom ânimo, nós temos que sempre viver feliz, alegre, né, porque eu venci o mundo, né, e nós venceremos o mundo assim, porque Deus quer nos dar vida em abundância. E nós temos que fazer assim, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque se servir segundo a carne, ele vai fazer as coisas que antigamente, antes de servir a Deus, nós fazíamos, que não agradava a Deus, mas agradava a Satanás, o diabo. Nós temos que agradar a Deus, fazer as coisas para Deus, fazer as coisas não por impulso, mas pensar bem antes de fazer as coisas, porque se nós viver no mundo da carne, vamos ficar no mesmo erro, mesmo não estando no meio, né, dos escarnecedores, né, igual lá em Salmos fala, né, bendito, né, o varão que não anda na roda dos escarnecedores, no meio dos pecadores, dos ímpios. Mas a gente fazendo as coisas que eles fazem, nós estamos sendo contaminados com ele. Estamos sendo ímpios também, são uma pessoa ruim. Estamos deixando Deus de lado, porque quem faz as coisas para Satanás está deixando Deus de lado, está esquecendo de Deus. E Deus não vai te esquecer. Deus não esquece de ninguém, não esquece da gente.
E nós não podemos esquecer dele, temos que sempre lembrar dele, pensar bem, fazer as coisas em espírito. Pensar em espírito de Deus, que o Espírito de Deus está em todo lugar, está aqui nesse momento. Jesus, ele está em qualquer lugar, em qualquer momento, em todo momento que nós estivermos. E o apóstolo Paulo foi assim na época dele, quando ele estava fazendo as coisas, né, erradas aí. Deus continuou com ele, depois ele mudou e se arrependeu. E Deus faz isso nas nossas vidas. Deixa nós se arrepender pelo nosso pecado, pelo nosso passado, nosso erro. Quer que nós vivamos, né, vivemos uma vida diferente do que era antes. Que nossos filhos tenham espelho da gente, que nós vivemos as coisas fazendo pelo Espírito, adorando a Deus, glorificando a Deus, as coisas que agradam a Deus, que deixam a Deus feliz. Porque nós já, depois que servimos ao Senhor, somos uma nova pessoa, deixamos o pecado. Foi igual a Jesus, quando ele morreu lá na cruz, lá, né, e ressuscitou por nós. Ele ali, o véu depois que se rasgou, ele fez ali pra gente, por nós sendo os pecadores, mas ali ele depois dali continuou e sempre vai continuar nos adorando, nos amando, pela graça, nos abençoando, nos cuidando, porque sabe que nós somos filhos dele e que nós estamos chamados, né, por ele. Nós não somos qualquer pessoa, não somos essas pessoas ímpias. Tem gente que tem rancor, faz coisas erradas aí, mas no fundo do coração é uma pessoa boa. A pessoa na hora da raiva faz qualquer coisa, mas nós não. Nós temos que ter paciência, porque a palavra do Senhor mesmo fala que nós não podemos ser ansiosos, não podemos ser nervosos. Nós que somos de Deus, não é ser bobo, mas nós temos que respirar fundo, ficar quieto. Às vezes Deus quer que a gente faça isso no nosso cantinho, pedir a Deus que Deus vai fazer o melhor para nossas vidas. Mas nós temos que viver pelo Espírito, não pela carne, porque pela carne é só problema, é só dificuldade. Entendeu? E nós, depois que estamos debaixo da graça, as coisas, tudo novo se fez, é igual depois o apóstolo Paulo, depois tudo novo se fez na vida dele. Ele andava descalço, era uma pessoa que fazia muito ruim aos povos, as coisas lá, né, os povos lá. Mas depois que ele encontrou a Deus, deixou de ser Saulo, virou apóstolo, né? Que já tinha conhecimento da Bíblia. Tem muitas pessoas aí que têm conhecimento, mas não usa conhecimento para fazer as coisas boas. Vive pela carne, vive pela má influência, vive dando falso testemunho, adorando outros deuses, fazendo coisa igual seguindo Jezabel, né? Fazendo as coisas do diabo. E nós não, nós que somos filhos, né, do Senhor, nós que somos verdadeiro evangélico, né, que vive na palavra, né, que vive do Senhor mesmo, que vive para o Senhor, faz as coisas tudo para Deus. Nós não fazemos isso. Porque sim, na Bíblia fala, né, que acontece, entendeu? E acontecer, isso daí é natural, né? Acontece até hoje, tantas coisas erradas, mas as leis, igual a lei de Moisés, era para não fazer, e Deus fala, quando Deus fala para não fazer, é pra gente não fazer. Mas tem gente que não escuta, né? Igual Adão lá, não escuta, falava com Deus todo dia, de tarde, Deus, né? Jesus falava com ele lá no paraíso, mas ele não preferiu não escutar Deus, escutou ou escutou outras vozes, né? Escutou a voz que preferiu ouvir as outras vozes do que obedecer a Deus, servir o mandamento de Deus, que aquilo dali era um mandamento, era como se fosse uma lei para não fazer. Porque Deus tem poder de abençoar, mas tem poder de amaldiçoar também, igual lá naquela videira lá, aquela árvore lá, Deus já amaldiçoou para não dar fruto, e ela não deu mais fruto, porque aí ficou seca, né? Mas Deus, ele tem poder de abençoar e abençoa abundantemente as nossas vidas, todo dia. Nós não merecemos de nada, mas Deus continua com a gente, continua nos abençoando, nos ajudando. Deus, ele quer apagar o nosso passado,
quer pagar aquela vida que você tinha de fazer coisas erradas aí. Deus não quer que você faça a coisa certa, que nós façamos e continuamos fazendo as coisas certas. Quer falar a palavra do Senhor, servir verdadeiramente, né? Se entregar de todo amor, de todo o coração a Cristo, se render a Cristo. Deus quer fazer isso, quer que nós façamos isso, todo dia dobrar o joelho, falar com Deus. Não importa se a pessoa, teu amigo, alguém da tua família vive pela carne, vive fazendo as coisas erradas, porque a salvação é individual. Nós temos que sim orar, né, pela pessoa, para todo mundo conhecer Jesus Cristo, servir ao Senhor Jesus Cristo como nós, para poder ser salvo, tá junto com a gente lá no paraíso, né? Mas nós sabemos, né, que muito vai poder ser são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. Jesus não escolhe qualquer um, não. Ele só escolhe aqueles que é dele. Tanto que não deixa Satanás tocar naqueles que é dele. A própria palavra do Senhor, né, fala, né, que quando aconteceu, Satanás, né, veio aqui no mundo, né, queria pegar os que é dele. Ele falou: os que estão aí no mundo você pode tocar em todo mundo, menos os que são meu. Igual quando Noé saiu, aquele dali era dele, né, aquele dilúvio que veio ali, matou aquelas pessoas todinha que debochava, que não aceitava Jesus Cristo, não acreditava. Aqui até hoje tem gente, né, que vive pela carne, vive fazendo as coisas que a lei de Moisés fala para não fazer, entendeu? Que gente traindo o outro, matando pai e mãe, fazendo tantas coisas erradas, dando uns falsos testemunhos, as coisas que tudo lá em Êxodo, lá em Crônica que Moisés escreveu, né? Só que escrito, né, por Jesus, aquelas coisas lá, a lei de Moisés ali, aparece aquilo dali tudinho, né? Uma pessoa adúltera, e tantas coisas, né? E até hoje continua. Deu gente querendo mudar de sexo, né? Mas Deus, Ele ama do jeito que você é. Você não precisa fazer tatuagem, que Deus fala que nós não podemos ter marca no corpo. Não precisa fazer as coisas que o mundo faz, viver pela carne não, pela tentação não. Nós temos que viver pelo Espírito. Viver o porquê nós nos chamou, entender o que Deus quer o melhor para nós, quer. Nós deixamos, né, coisas boas que muita gente, né, que o tempo de todo mundo vai passar, chega a hora de todo mundo, que eterno nada é, e só Deus será, né, sempre será, eternamente até a volta dele, né. Mas nós temos que deixar coisas boas aí para nossas famílias, nossos filhos. Não é riqueza, porque isso daí não entra no reino do céu, não é casa bonita, carro não, mas é deixar um ensinamento que Deus nos deu para nós, para nossas famílias continuar seguindo, porque o que Deus passou lá, Ele botou no livro da vida aqui, na Bíblia, para a gente seguir, né, Ele, seguir, para poder caminhar e chegar a Canaã só desse jeito. Deixando de viver pela carne, que você não consegue segurar, entendeu? Olhar para se controlar, é melhor se casar, igual o apóstolo Paulo falou. Se você não se contenta na rua aí olhando uma mulher, ou até mulher olhando um homem, é melhor se casar, que aí acaba com isso. Igual naquela época, a pessoa que não conseguia se controlar, né? Porque só de a gente olhar pelas coisas com pensamento já está pecando. Não é só isso não, qualquer coisa. Pensar em roubar, tá errando. Não precisa nem fazer o errado. Mas só o pensamento, Deus já sabe antes da gente pensar o que nós vamos fazer, vamos falar. Já está vivendo pela carne. Isso é errado. Nós temos que viver pelo Espírito Santo, pensar, orar a Deus para te libertar dessa vida, tirar esses pensamentos ruins, tirar essas coisas ruins, tirar as pessoas ruins da tua vida, as pessoas que vivem pela carne, porque as pessoas que são do mundo aí, que vivem sem compromisso nenhum, quer isso daí para você, para mim, para todos nós, mas nós não. Nós não podemos olhar para trás, voltar para trás.
achar que perdemos alguma coisa, deixamos de fazer alguma coisa, não, porque todo mundo tem o seu momento, mas tem aquele momento que acaba, tem o sofrimento, tem aquele momento que acaba, o sofrimento, essa tempestade vai passar, esse momento ruim aí vai acabar. Tem gente que as coisas boas, tá feliz, comemorando, tem que comemorar muito, porque tá comemorando, mas tem que comemorar porque a gente não sabe o dia da manhã, uma hora pode acabar tudo nas nossas vidas. Nós não queremos que qualquer coisinha fique para sempre, né? Mas não é assim. O tempo passa, a idade da gente vai passando, mas nunca é tarde para permanecer no Senhor, nunca é tarde para viver no Senhor, na presença do Senhor, nunca é tarde para viver pelo Espírito Santo, viver por Deus. Igual aqui no segundo versículo aqui, ó, desse capítulo 8 fala: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o final de quem é pecador, quem está aí na curtição, vivendo, né, nesses baile funk, nessas vidas aí toda errada, que tem bandido, tem coisa, o final é trágico, o final é morte. Quem vive pegando várias mulheres, ficando com vários homens aí nas baladas, tá vendo que esse Covid já tá aí, já tá matando muita gente. Entendeu? E ainda pessoas querem fazer tantas coisas aí, se não morrer disso, morre de tiro, morre de overdose, porque tá vivendo pela carne. Mas não, nós temos que ter prazer, servir na lei do Senhor. Nós temos que, não podemos ter vergonha de adorar o Senhor, falar com o Senhor, ler a palavra do Senhor, deixar uma palavra boa para alguém que está no mundo da carne aí, no mundão aí, sendo escravo aí do mundo, que acha que não consegue sair, mas se Deus falar que tem que sair, se Deus tocar, a pessoa sai. E através de você, de mim, essas pessoas podem ser livres. Livre do pecado, que nós vamos ser pecador, mas não desse pecado, dessas coisas aí horríveis. Não desse final da morte aí, desse final aí, a morte é triste, porque o final nós sabemos, nós que temos pessoas aí presas, pessoas aí que é bandido, pessoas que vivem aí sem trabalho, sem nada, não é por falta de emprego, porque tá ruim de emprego, mas todo dia aparece um emprego na televisão, mesmo em dificuldade que nós estamos, mas a pessoa às vezes não vai porque não quer, gosta de curtir a balada até 5 horas da manhã, depois dormir, acordar até meio-dia, 1 hora. E nós não. Nós temos que ser diferente, porque nós sabemos, porque nós vivendo pelo o Espírito de Deus, vivendo para Jesus Cristo, nós estamos livres do pecado e da morte. Nós vamos ser ao contrário, vamos ser vivo, vamos ser marcados no livro. Nosso nome vai estar chamado, nós vamos viver lá no paraíso, não é aquele paraíso que Adão e Eva estavam, não, um paraíso melhor, que aqueles que tiver, né, com a gente lá em cima, não vai ter mais choro, nem morte, não vai ter mais tristeza, vai ser só alegria. Porque a pessoa, quando está com Jesus Cristo, é só feliz, alegria. Tanto quando estiver aqui, e tanto quando vir o juízo final, né, o arrebatamento, quando os que estiver mortos, ressuscitar, os anjos de Deus subindo e descendo com o espírito, da pessoa, porque a carne fica, mas o espírito, igual o Espírito de Deus está aí. A carne fica, os ossos ficam, mas a lembrança sempre será eterna. É igual o que nós temos que fazer, deixar lembranças boas para nossos filhos nos seguir, ter coisas boas. Falar, pô, meu pai, ele morreu falando da palavra do Senhor, vivendo para o Senhor, o que ele foi chamado para fazer. Eu tenho orgulho do meu pai, eu quero ser igual a ele. Tem que ser assim. Nós temos que, meu pai viveu, sempre viverá pelo Espírito. Espírito de Deus, ele deixou de viver aquelas vidas que tinha. Temos que ser assim para os nossos filhos. Falar para outras pessoas como é bom servir ao Senhor. Porque muita gente está aí porque nunca foi na igreja, nunca teve alguém que falou uma palavra de Deus para ela poder ser mudada.
ser batizada nas águas, virar uma nova pessoa, nova criatura, igual, né, o apóstolo Paulo foi, depois virou uma nova pessoa e todo dia ele pedia perdão pelo passado dele, pelas coisas que ele fez. E tentaram matar ele de tudo que é jeito, jogar num valão, escotearam ele também. Fizeram tantas coisas na vida dele, mas Deus só fala quando é a hora. E ele só morreu quando foi a hora dele, igual muitos profetas aí morreu de velhice, de morte natural. Igual nós queremos, quando, se o Senhor não, se nós morrer, né, Jesus não voltar, né, a tempo, quando chegar a nossa hora, nós temos que pensar isso, morrer com Jesus Cristo, morrer orando, morrer dormindo, porque se Jesus voltar antes, melhor, ótimo, né, que nós, né, depois do pessoal que morreram, subir, nós vamos subir também. Eu creio, né, que todos nós vamos subir, mas essas pessoas que vivem aí no pecado, que vivem aí no mundo do sofrimento, no dia de tribulação, fazendo tantas coisas aí, o final dela é a morte, o final vai viver nas trevas, no mundo da escuridão, no fogo ardente. E é assim um inferno, porque a pessoa não pediu para, né, não aceitou Jesus como o único Salvador, não se arrependeu dos pecados, né, dos passados, que o nosso pecado foi pagado lá na cruz. Deus ama todos, igual nós podemos gostar de todo mundo, mas sempre tem aqueles mais chegados, aqueles que nós podemos ser chamados de amigo, porque colegas de qualquer lugar nós arrumamos, faz amizade, colega, mais amigos, né, qualquer um. E Deus não chama qualquer um, Deus não é qualquer um que é salvo por Ele, entendeu? Que fica com Ele, né? E muitos não aguentam porque tem gente que tem vergonha de servir ao Senhor, vai para a igreja, esconde a Bíblia. Tem gente que sabe a palavra, esconde o talento para não ser usado por Deus para fazer alguma coisa daí, obra, né, ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor mesmo fala que nós estamos aqui na terra de passagem, nós somos obreiros, nós temos, né, fazer a obra dele aqui enquanto estamos na terra. Edificar o nome dele, glorificar o nome dele, que, mesmo que ninguém fale da gente assim direito, mas que fale do nome do Senhor Jesus Cristo, fala de Deus, de Jesus Cristo, como ele é bom, né? E que fala que não livrou da morte, igual aqui no versículo 21, fala: acho que está a lei em mim, que é a lei do Senhor, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Que a lei do Senhor, que nós fazemos o bem para a gente não fazer o mal, porque o mal vai estar em tudo que é lugar, pessoas ruins, pessoas mal. Mas nós não. Nós temos que pensar que somos, nós vivemos pela graça, nós somos salvos pela graça. E nós não merecemos nada, porque se for ver pelo nosso passado, nós não merecíamos nada, mas pela graça Jesus nos ama e nos salvou. E nós temos que ser assim. Porque assim, nós temos que vir em espírito de santidade e adoração. Porque doando as coisas, ajudando as pessoas também, fazendo bem. A gente colhe o que nós plantamos, colher coisas boas, né? Plantar coisa boa, vamos colher coisa boa. Muita gente vai colher coisa boa nas nossas vidas. E se você continuar vendo, né, o apóstolo Paulo, né, ele se arrependeu dos pecados dele, e eu creio que ele foi salvo ali. Ele deixou de ser Saulo, né, que já era uma pessoa que sabia da palavra do Senhor, mas não falava muito. Depois virou apóstolo Paulo, e aí começou, né, a fazer as coisas direito, conforme Deus queria que ele fizesse. Começou a fazer as coisas que agradam a Deus. E se você era assim, começa a mudar, fazer as coisas para Deus. Deixa de ser uma pessoa ruim, uma pessoa teimosa, uma pessoa que fica batendo cabeça, que não aceita o que é bom, o que tem que fazer, que só sabe murmurar, reclamar, que acha que não tem solução, mas para Deus tem solução. Tá? E esse é o dia, essa é a hora. A fazer tudo novo na tua vida.
as coisas começar a Deus a te abençoar, é só através disso, de você começar a viver para Deus, em espírito. E Deus se agrada quando você vira uma alma, né? Aceita Jesus Cristo, e quando ganha, né? E quando você ajuda alguém, ganha uma alma para Jesus Cristo, né? A festa no céu, a palavra do Senhor mesmo que fala. E Deus está feliz se você aceita isso. Tá? Aceitou aí pro lado de Jesus Cristo, deixou de servir o que fazia antes, deixou essas amizades aí pra lado pra ter amizade só de Deus, né? Viver para Deus. Que não é ser fanatismo, né? Mas é ter amor, aquele que tem amor por nós. E a palavra fala que nós temos que amar primeiro a nossa família e segundo a Deus. Mas temos que o quê? Primeiro, né? Buscar o reino dos céus sobre todas as coisas, né? Buscar, né, a palavra do Senhor sobre todas as coisas, né, em primeiro lugar, para as outras coisas ser acrescentadas nas nossas vidas. Por isso nós não podemos esquecer dele, esquecer a palavra dele, o que a própria palavra diz, né? Buscar ele em primeiro lugar, né? Tá? Oh Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, que nos tocou, nos usou, Deus, mexeu com nossos corações, Deus, que essas pessoas, Deus, que não conhecem a Ti, que comecem a mudar, Deus, viver pela palavra, Deus, que é melhor viver por bem, Deus, do que viver por mal, depois estiver na dificuldade, Deus, que isso daí não é vida, Deus, vai deixar muita tristeza, Deus, e nós temos que deixar lembranças boas, coisas boas, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa, Deus, que leu, Deus, comigo essa palavra, Deus, que meditou, que essa é a palavra que o Senhor nos deu hoje, Deus, que o Senhor mude, Deus, a mente dessas pessoas, tira essas coisas ruins da vida delas, essas pessoas ruins, Deus, que entre no coração de cada um, Deus, faça morada, Deus, faça, Deus, o teu milagre na vida dela, o que ela precisar, Deus, toca, Deus, em nome de Jesus, Deus, que a semana, Deus, esse domingo continua, Deus, sendo teu dia, Deus, sendo maravilhoso, Deus, abençoado, que desde que nós já acordamos, já agradecemos, Deus, por o ar e respiro que o Senhor nos dá, Deus. Por mais um dia estar vivo na tua presença, Deus, e vivendo por ti, Deus. Que a semana seja a melhor semana de toda, Deus. Em nome de Jesus, nos guarda, Deus, de todo mal. Que onde nós estivermos, aonde nós formos, Deus, essas pessoas sejam mudadas, aonde tiver gente, Deus, porque nós sabemos que qualquer lugar vai ter gente que não serve ao Senhor, que não conhece ao Senhor, Deus, mas que o Senhor mude a mente dela, Deus. Continua nos usando, Deus, como teu filho, teu profeta, Deus. Igual o Senhor usou aqui, essas pessoas aqui, foi através de uma pessoa, Deus. O Senhor falou para tocar, igual foi com Paulo, Deus. Entendeu? Que teve depois o seu auxiliar lá, o líder lá, Timóteo. Teve o Silas, que era amigo, porque colega nós sabemos que temos um monte, mas ali era só amigo. Ele tinha poucas pessoas que andavam com ele. Igual nós temos poucos. Às vezes dá para contar no dedo, é tão pouca pessoa, mas é aquelas pessoas de Deus, que só vai falar coisa de Deus, que vai nos abençoar, Deus. As pessoas que vão andar com a gente, que nas horas que nós caímos, Deus, vai nos levantar, Deus. Não vai nos abandonar, Deus. Porque o Senhor já vai estar com a gente, mas nós, só com o Senhor, nós continuamos, até que somos fortes, né? Porque junto com o Senhor somos fortes, mas se tiver mais gente de Deus é melhor ainda. Porque nos dá mais força, mais ânimo para viver, para fazer as coisas mais para Deus. Porque tem muita gente que brinca, zomba da palavra do Senhor, mas essas pessoas vão ser igual naquela época lá, quando aconteceu o dilúvio, não será salvo, Deus. Infelizmente, Deus. Porque com Deus não se brinca. Tanto que os outros falam que religião, política, né, futebol não se discute porque não há acordo. Vai ter aquelas pessoas evangélicas, né, aquelas pessoas que servem para Cristo, né, de espírito, né, mas tem aquelas pessoas que vivem pela carne, vivem pelo pecado, vivem no mundo da imaginação, no mundo de sem noção, um mundo destruidor, um mundo perverso. Na escuridão, não tem luz na vida e não quer que os outros brilhem, que a luz da gente brilhe. Mas enquanto o Senhor houver na gente, nós vamos sempre brilhar, porque a palavra fala que